Fala galera, bem-vindos ao Pastrycast, o podcast mais doce do universo. E é isso aí, ó, demorou, mas saiu, é uma coisa que a gente vinha falando há muito tempo, poder falar de confeitaria, né? Então, expressar nossas ideias, trazer um pouquinho do que está acontecendo no mercado, tecnologia, equipamento, empreendedorismo, enfim, falar de confeitaria nua e crua. E para isso, temos aqui também meus parceiros de vida, meu irmão, chefe Pablo Lozano, meu outro irmão, não de sangue, mas irmão também, chefe Zé. E, enfim, a gente tinha um desejo aí de longa data. E eu vou perguntar pros meninos e deixar eles falarem um pouquinho aí. Vamos lá, começando com o Pablito. Bora, Pablito, conta um pouquinho aí por que a gente decidiu fazer isso. Bom, vamos lá. Então, a gente aqui tá mais ou menos como se fosse a engrenagem dos ouros, do ouro, na verdade, né? Então, a época de ouro da escola de confeitaria, né? Então, basicamente, a gente criou esse elo aqui na época da escola. Então, fizemos muitas coisas juntos. Trabalhamos inúmeras horas produzindo inúmeras coisas, inclusive produzindo bastante o livro recentemente. Que o Diego verdade, cara. Repôs. Nós ajudamos bastante nesse projeto. Verdade. E aí, a gente sempre, né, aqui conseguia se encontrar, né, que é uma tarefa um tanto quanto complicada. Acabava pensando em se juntar e falar a respeito sobre nossas experiências, o que a gente já fez, né? Tudo junto. Mercado também, no geral, né? Mercado. E aí também agora com essa nova ascensão da confeitaria aí, né? Então, ela tá aparecendo mais e mais cada vez, agora ainda mais no mercado brasileiro. Então, vamos juntar para colocar nossas ideias aí em prática. Né não, José? É isso aí, legal. O que eu sempre digo é que boas amizades não precisam estar todo o tempo juntos, né? Então, assim, Total, cara. a gente não é todo dia que a gente se vê, não é toda hora que a gente tá junto, mas a gente se fala de pouco em pouco e parece que a gente se viu, sei lá, anteontem, literalmente, tá? Então, Zé, fala aí um pouquinho também da tua experiência, por favor, né? O que levou você a fazer esse podcast aí? Cara, acho que como o Pablo falou, já era uma ideia que a gente tinha há muito tempo. Eu acho que a gente sempre foi meio que privilegiado aí, vamos dizer, por conseguir ter um contato mais próximo com a confeitaria mais mundial, assim. E, bom, com o tempo a gente tá percebendo que as coisas estão chegando até aqui. Hoje em dia, MasterChef Confeitaria é a segunda edição do mundo, né, de MasterChef Confeitaria. A gente teve a edição só da Austrália. Então, acho que é um grande passo. Acho que muitos confeiteiros importantes também internacional estão voltando os olhos pra gente hoje em dia, né? Então, acho que é o momento perfeito pra gente colocar, de fato, em prática essa ideia que a gente tinha aí. Levar bastante conhecimento para vocês. Hoje em dia, com a internet, facilitou muito. Quando eu comecei, a internet não era tão mato, mas era difícil de achar referência aí, receita e tudo mais, era foda. Então, acho que é isso. Tentar mesclar um pouco aí das experiências pessoais, novidades de mercado, conversar um pouco de tudo aí. E o que vocês também tiverem interesse, né? Obviamente, ter esse contato aí com o público para saber exatamente o que trazer. Sim. É isso aí. Bom, Pablo disse que é da época de ouro, né? Da escola de confeitaria, que particularmente, assim, é uma das épocas que eu mais gosto de lembrar, e às vezes nem tanto, porque foi uma época muito intensa para nós, com muitos acontecimentos, mas muito bom, que foi que formou aí bastante gente interessante, né? Tanto aqueles que passaram e trabalharam conosco, como alunos que estiveram conosco, que hoje têm seus negócios, certo? Total. E aí, fala, por que foi a época de ouro, Pablo? Eu acho que foi o momento em que a gente realmente estava fazendo as preparações, estava trabalhando com confeitaria da maneira mais avançada possível, né? E assim, também como tinha muito foco das competições, a gente queria trazer o máximo e o mais próximo possível do que era apresentado fora. Eu acho que conseguimos realmente trazer isso. E acho que o mais importante é que cada um tem um pouco da afinidade artística, né? Conseguiu trazer isso nesse tempo, nessa época. Então, eu acho que por isso que foi a época de ouro, sem contar que a gente não tinha tempo ruim para trabalhar, né? E a gente tinha afinidade também, né? Era muito natural de trocar ideia e tal. Acho que todo mundo recebe crítica bem tranquilo, né? Então, opinião sincera de todo mundo é levada em consideração. Acho que isso é importante. Acho que isso é legal. Pensou e a gente chegava num
um parecer ali rapidinho. Né? Exato. De fato foi uma época bacana. Acho que isso aí que você comentou, né? A questão das competições. Então eu estava muito envolvido com o World Chocolate Masters. Foram 2 vezes que eu participei. A última, né? Que foi em 2015, 2014. A gente participou, na verdade, a gente participou de uma antes, em 2013. 2013 né, não que foi uma acabou memória que eu tão fiquei em segundo legal. lugar. E aí depois em 2015 de novo. E foi quando tinha toda essa galera aqui. 2014 foi a seletiva, Exato. né? Que a gente já começou a sentir um gostinho do que ia acontecer. 2015 veio essa parte do campeonato. Mas só pra deixar claro, eu não estava presente. Não estava. Mas O Zé veio... Mas o Zé veio por intermédio de pessoas que foi chegando até ele aparecer na minha casa um dia, no meu aniversário. Sem saber eu que saber era. quem era o Zé. Eu nem sabia que aniversário era dele. o Zé já havia deixado cerca de 600 mensagens. Pelo menos. Era no e-mail pessoal do Diego que tinha mandado já. Mas isso é uma coisa legal, assim. Eu tenho algumas pessoas que passaram... O próprio, por exemplo, o Felipe Siconato, que foi que trabalhou com a gente. Era um alucinado. Felipe, um beijo pra você. Gosto muito de você. Mas ele mandava e-mail, ele sabia dos meus passos, ele sabia de tudo da minha vida. Aí na sequência veio o quê? José. O Zé, que naquela época, inclusive, o Zé pesava quantos quilos? 10 quilos. 60 quilos, foi foda, né? Não era a minha melhor época, não. Mas aí Não, foi sensacional. Mas acho que assim, essa questão da competição é um dos pontos que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, né, daqui pra frente. Obviamente que a ideia é falar de muitas coisas, Sim. mas sempre assim, sempre tentando trazer uma temática legal. Como falou de competição, é uma coisa que legal, que foi que incentivou a gente a estar aqui. Então, foi uma época realmente em que eu estava muito dedicado, muito tenso, muita coisa, e isso acabou reverberando para todos eles. Sim. E fez com que a gente tivesse essa época aí diferenciada. Não que hoje em dia não seja uma época de ouro, nada disso, Não, total. mas foi uma época muito bacana que a gente conseguiu criar essa amizade e fez com que a gente chegasse aqui hoje, no nosso Pastrycast. E eu acho que era legal também que a escola em si, por conta de você, tinha um contato muito próximo com os confeiteiros internacionais, né? Então a galera vinha até a escola. Então, puta, era muito legal. Em vez da gente necessariamente sair daqui pra aprender no exterior, o exterior vinha até a gente. A gente acompanhava de super perto. Sabia e foda. sabem que a gente ainda apresenta as mesmas coisas, né? Que são feitas lá fora. Então, a gente segue esse mesmo estilo, é a nossa base, né? Então, justamente, o José, ele veio para essa época quando estava acontecendo dessa forma, né? Já tinha passado os campeonatos, o José estava vindo, pelas histórias que eu escuto aí, felicidade barra caos, né? Foi uma batalha incansável. E aí a gente queria apresentar basicamente o que era feito nas competições, só que em aula, né? Exato. E aí o José apareceu lá, começou pouco a pouco, foi pegando a manha até conseguir dar aula. E Cara, hoje muito tá legal. aí. Porque, bom, uma curiosidade aí, né? Pra quem não sabe, eu fiquei aí... Nesse meio tempo que eles estão falando de mensagens, 3 anos, cara, tentando trabalhar com eles aí. Foi rápido pra até, caralho. não foi tão difícil. Aproveita, deixa, Zé. Tá achando que é mole assim, que é só chegar? Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, ó. Esses 3 anos eu não fiquei necessariamente parado. Tava trabalhando em outros lugares, mas, pô, estudando bastante, através de livros, vídeos e tudo mais. Muita coisa a gente tem que saber procurar na internet para ter acesso, né? E aí, quando eu cheguei lá na escola, eu já era meio que familiarizado com quase tudo que vocês faziam. Então, por isso que foi rápido também de, puta, só entrar no eixo do que fazia lá na escola e desenvolver dali pra frente. Não era um completo perdido, assim, né? Então, isso é legal, cara. Tinha muita habilidade. Acho que aproveitando que o Zé tá falando, fala de você, Zé. Conta um pouquinho da tua história, trajetória. Já sabemos como é que você começou lá na escola, mas tem uma vida disso, antes e depois disso, né? O cara, nunca tive a pretensão de ser confeiteiro. Puta, nunca imaginei que seria confeiteiro, bem honesto. Mas eu sempre gostei muito de arte, no geral. Então, desenhava desde criança. Eu lembro que uma vez, cara, tinha um... Acho que um pedreiro trabalhando em casa. E aí ele levou o filho dele lá. E aí ele modelou uma cabeça. Tipo uma cabecinha assim mais realista. Na argila. E eu falei, tipo, caralho, achei aquilo incrível, velho. Que ele falei, tá o cara conseguiu criar uma cabeça do nada, assim. E eu gostei muito. Vou fazer isso em chocolate. Então, não foi diretamente, eu era muito novo. E aí... Não, o tempo foi indo. Eu sempre fui muito magrinho, comecei a ir pra academia e aí gostei também de... Adendo. Isso não é mentira, tá? De verdade, o Zé, ele era um pedacinho de Não, palito, acho assim. que tem Mas vamos chegar nessa colocar história. umas fotos do José. Olha o Zé aqui.
Ah, não, acho que lá no Instagram nem tem as fotos dessa época. Apagou, A gente né? vai achar, a gente vai achar, Apagou. a gente vai achar. Calma, relaxa. Cabia 2 José nessa... Tem gente que vai mandar pra gente. Aí, bom, comecei a treinar e me interessar por fisiculturismo. Então, desde muito novinho, acho que a primeira vez que eu cheguei a competir, eu tinha 16 anos. Então, hoje em dia tá mais em alto aí, tá mais famoso e tal, mas já tô aí faz muito tempo. E eu sou do interior, né? E lá, pouco acesso a tudo mais. Então, comecei a namorar. Qual cidade que você é, por favor? Não, desculpa, Piracaia. Salve Onde pra fica Piracaia aí. Fica próximo de Atibaia, Bragança Paulista ali. Dá uns 40 minutos, uma hora daqui de São Paulo. Oi, pessoal de Piracaia. Salve aí. Salve, Pira. Meus irmãos aí, ó. É. Tamo junto. E aí, então, comecei a namorar a Mariana, que hoje é minha esposa. A gente se conheceu lá no interior. Palminha aí. Salve, mozão. Beijo. E aí, mudei aqui para São Paulo para fazer faculdade. A princípio, eu pensei em fazer alguma coisa que não me tirasse tanto, assim, do esporte. Né? Eu falei, puta, não queria fazer educação física. Eu falei, cara, vou fazer gastronomia. Fazer confeitaria? Não. Tem a ver com esporte? muito esporte, Vou cara. consumir caloria, depois eu vou queimar. Não, a minha ideia era, pô, vou fazer gastronomia, porque, puta, nem passava na minha cabeça confeitaria naquela época, porque o que eu faço bastante além de treinar? Comer, né, velho? Pô, dieta o dia inteiro e tal. Vou aprender a cozinhar. Não tinha ideia do que era o mercado e tal. Vim pra cá, comecei a fazer faculdade. Pô, trabalhar pra caralho, ficar de pé o dia inteiro, realidade mesmo que a gente não conhecia, né? E foi bem na época que acho que começou o MasterChef. Então também deu um boom. Sim. Primeira temporada do MasterChef, cheio de gente querendo fazer gastronomia. 80% Achando. da galera desistiu depois que viu como é que de fato é o mercado. Os 20% que sobrou, e depois viu que a realidade outra. ainda era mais pesada. outra. Então, Só pra quem é louco. Só pros fortes. E aí, nessa época da faculdade, eu tive contato com a confeitaria, mas confesso que eu não dei tanta bola. Mas daí eu comecei a ver... Puta, foi mais ou menos 2014, foi quando você tava indo pra final do World Chocolate Master, 2014. E aí, puta, escultura de chocolate, todas essas paradas aí, pô, daí eu fiquei fascinado, irmão. Eu falei, porra, não tem nada a ver com o que eu tô aprendendo aqui na faculdade, mas, pô, é isso que eu queria fazer. Já era coisa que eu gostava de fazer, essa parte artística e tudo mais. Nessa época, eu já esculpia também, mas hobby, pra mim mesmo, assim, porque eu sempre gostei muito de... Puta, história em quadrinho, filme, videogame e tal. Então, essa parte de escultura também tem muito a ver com isso. Efeito especial de cinema. Pô, eu enchi o saco... Eu chegava a conversar com... escultor de Hollywood, cara. O cara que fez o Tubarão, do filme Tubarão. O cara que esculpiu o dinossauro pro Quem é Jurassic esse louco? Park. Exato. E o cara me ajudava pra caramba, mano. Então, foi muito legal. Nick Marra, até. E aí, eu falei, puta... Na escola desse maluco aí, a galera faz uns bagulho legal mesmo, né? E aí, mas a minha ideia não era estudar lá. Eu queria, de fato, trabalhar com vocês pra... Puta, queria fazer aquilo, né? E aí começou a minha saga pra conseguir trabalhar lá. E aí, nesse meio tempo, acabei trabalhando com o chefe Lucas Corazza, que naquele ano ele era... tinha sido eleito confeiteiro do ano. Acho que foi pela Prazer? Pela alguma coisa Prazer, assim, né? exatamente. Foi, Fui fazer um curso com ele no... Era no Bondinho, Bondinho acho que nem existe hoje em dia mais. É verdade, não tem mais, né? Mas aí, durante a aula, eu falei, pô, mostrei umas fotos dos meus trabalhos lá, de escultura e tudo mais. E aí ele acabou me chamando pra trabalhar com ele. E trabalhei com ele um tempo. E nesse meio tempo tentando trabalhar lá na escola, mandando mensagem. Ô, tem uma vaga aí, tem uma vaga aí. Não. Quem é José? Ô, você tá recebendo essa mensagem do José aqui? Vamos bloquear essa pessoa aqui, tem cara. 60 Quem que é esse dela. magrelo aqui? Exato. Aí acabei criando amizade com o pessoal lá da escola, as outras pessoas que davam aula lá. O Pedro, o Bruno. O Bruno, pô, Bruno, salve Bruno. Salve, Bruno. Bruno, O Bruno também tem uma veia artística muito forte, né? cara? Só aproveitando aqui, acho que duas pessoas que eu conheci ao longo desses anos aqui que tinham uma habilidade artística fora do comum. Uma delas foi o Bruno, que veio trabalhar conosco, né? Então, salve, Bruno. E depois, essa figura aqui também, que é um negócio fora de série. E aí, pô, criei amizade com eles. Inclusive, foi assim que eu acabei indo sem querer no aniversário aí do nosso querido Diego. Veja bem, sem querer, assim, ele realmente apareceu na minha casa, do nada, eu fiquei sem entender. Foi ele, o Bruno, porque foi o aniversário mais estranho da minha vida, inclusive, né? E aí apareceu ele e o Bruno, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo aqui, velho? Quem que é esse louco? Aí ele apareceu de... Eu acho que tava de regata, inclusive. Não tava não. Mas não? Não, porque até hoje eu não uso regata. ele não usa regata. Cara, e aí, pô, daí foi isso.
eu entendi, assim, pô, vamos lá, acho que numa festa, alguma coisa assim, o Bruno me falou, não, beleza, Bruno, vamos aí. E chegamos lá, porra, não tinha ideia nenhuma que a gente tava na sua casa. Deus tá vendo, viu? Deus tá vendo também que... Deixa eu chegar lá, agora é hora de mostrar pura, todas as habilidades com esse pedacinho de massa aqui. Olha o que eu sei fazer. De... Eu já cheguei falando, pô, eu faço isso, faço aquilo. Ele falou muito, inclusive. Falei. muito. Tava fazendo um pitch, né, irmão? Porra, caralho. Oportunidade, né, mano? Aí saí lá do Lucas e acabei trabalhando no Allianz Parque. Lá no Allianz Parque, pra quem não sabe, eles têm toda aquela parte que faz o atendimento do público geral, quem vai assistir jogo, show, na arquibancada, tem aquela parte de hambúrguer e tudo mais. Mas nos camarotes, que são o 3º e 4º andar lá, eles têm uma cozinha específica para atender os camarotes. Então tinha uma cozinha só de confeitaria, cozinha fria e tal. Então é bem complexo lá. E eu acabei trabalhando na confeitaria lá por alguns anos também. Foi muito legal, uma experiência diferente do que a gente acaba tendo. Trabalhar volume em larga, muito grande. Larga escala, né? É tipo assim, você tem 2-3 dias para fazer 2.000 sobremesas. E lá na época a gente não tinha tanto investimento em maquinário e tudo mais. Então era no seco mesmo, assim. Sim. Aí, Como ainda a grande maioria dos lugares, e nada mudou, tá? Tem muitos Exatamente. lugares que ainda acontece isso daí. Tipo, a galera faz milagres em poucos passos. Milagre, exato. Chapéu pra galera aí que consegue, porque é foda. É um lugar que a apresentação é incrível, o espaço é maravilhoso. E a E a confeitaria cozinha? tá onde? Total. Lá no fundo, no buraco cantinho. lá. Vamos um mudar espaço, isso. Vamos mudar isso. Sem No pedra pra temperar espacinho, chocolate, sem ar-condicionado, né? Ar-condicionado, forno Foda. compartilhado. É isso. Assim. Aí, ó, a gente tá aqui agora pra levantar vocês, irmão. É isso. Vamos ajudar, tentar, né? E aí, pô, eu lembro que eu tava passando um período lá no Allianz, tava de boa e tudo mais. E aí eu peguei... Acho que eu vi alguma postagem só. Eu falei, mano, vou mandar um ultimato nele aqui, velho. É ele que eu quero. É esse confeiteiro que eu vou trabalhar, Eu cara. peguei e mandei assim, pô, irmão, ô, já tô te mandando mensagem, já tem mó tempo. Se você não quer que eu trampe aí, beleza, mandei desse jeito. Mas, pô, só me fala logo, eu vou parar. Aí ele falou, vem segunda-feira aí, mano. Foi Fala tipo aí. isso. Olha aí. Tudo tem seu momento. Eu acredito, mas assim, Total. sem sacanagem nenhuma, cara. Eu Acho que concordo. tudo tem um momento correto pra acontecer na vida. De fato, ele, com muito tempo, eu falava, cara, esse cara não. E eu tive alguns casos na minha vida de pessoas que vieram trabalhar, qualquer coisa assim, que pela persistência que eu falei, pô, esse daí é uma pessoa persistente e é o que eu preciso pro negócio aqui. E foi o caso do Zé, que chegou lá. É isso aí. Aí foi isso mesmo. Eu cheguei lá na segunda-feira, fiz a entrevista com a Selma. Beijo, Selma. Beijo, mamãe. Beijo, mãe. E, pô, deu tudo certo, foi muito rápido. Me dei bem com todo mundo, me dei bem logo de cara com o Pablo. No fim, a gente tinha muitas afinidades, né? Essa questão de videogame, história em quadrinho, anime e tudo mais. Pô, a gente virou muito amigo. Hoje em dia o Pablo é meu padrinho de casamento aí. Diego não foi no meu casamento, mas ele foi convidado. Eu fui convidado? Peraí. Eu fui convidado, Maria? Não Ô, meu pode pai. editar, hein? Não pode editar, vamos colocar lá. Em defesa do Eu não lado lembrava dele, disso, velho. O que aconteceu? Ele tava abrindo Levena. pô. Eu tava Foi bem- trabalhando foi no pra início do variar. Levena. Tudo que eu não fiz, eu Como tava assim? fazendo o quê? Trabalhando. Como assim? Exato, Como foi assim? isso. Nunca vi. É. E aí foi isso, cara. Depois comecei... Aí trabalhei lá um tempão, fui feliz demais trabalhando lá. Foi legal E demais. acabei saindo de lá na pandemia, né? Pandemia. Pandemia, todo mundo mudou muito a vida, né? Foi um pivot point aí pra todo mundo. É. E aí, acabei abrindo a Bake Sale. Comecei trabalhando em casa, foi crescendo e tal. Montei uma cozinha numa sala comercial, aí também foi crescendo. E hoje em dia... A Bake Sale é especializada em quê? Em macarrons, a gente é especializado em macarrons. Eu não sabia muito bem como começar. A Mariana, a minha esposa, ela tinha uma ideia. Falou, puta, vamos começar com macarrons e Obrigado, tal. ainda bem que a gente tem mulher na nossa vida. Graças a Deus, velho. E aí a gente começou a fazer muito casamento, evento e tudo mais. O macarrão tem esse apelo, né? Começamos com isso. E hoje em dia a gente tá abrindo uma loja nova aí agora. Deus abençoe. É isso, no Em início de janeirão, 2025. janeiro começa. É isso aí, Bake Sale. Aí agora a gente tem É Bake macarrão, Sale, não é tem- Baksali? Não Baksali. Não é Eu escuto Baksali. bastante Baksali, mas igual muita tem gente... que ensinar, tem que É, ensinar. então, do mesmo jeito que muita gente me chama de João e eu atendo de boa, Baksali Da também. mesma forma, o nosso Pastrycast, que de repente Pastrycast, total. até pegar isso aí. Por que Pastrycast? O pastry, pra quem não sabe, pode falar aí, Pablo. Não, pode ir. É confeitaria em inglês, né? O Diego também tem aí a marca Pastry Pastry Lover. Lover, exatamente. Tá né? dando E a uma gente tá dormidinha, dando- né? Essa marca tá dando... Tá É uma dando, marca dá uma descansadinha, mas ela vai voltar em breve com muita força. Então, assim, Pastrycast está aí no ar. É isso aí. E, enfim,
Que Foda mais? demais. Acho que Chegou é nos isso. dias de hoje? Estamos nos dias de hoje. Feliz, com sucesso, tudo caminhando bem, graças a Deus, depois de uma longa trajetória aí. Total. Né? E nesse meio tempo, competindo também as competições de fisiculturismo aí. Exato. E era isso Que é eu ia uma falar. loucura. Dos 60 quilos pros... 100 e pouquinhos quilos. 100 e assim. pouquinho. 60 né, para José? 100 e poucos quilos, virou um monstro do Cara, fisiculturismo. pior, eu Quem ganhei- diria? Mas eu ganhei... Não, vocês lembram, né? Acho que em 2 anos lá na escola eu ganhei uns 40 quilos. Tudo comendo também, doce. Tava comendo... Foi. Descarrilhado, né, amigo? Não, mas Descarrilhado. o lance que é o que eu falei, o fluxo de cozinha lá no Allianz, a gente trabalhava, tipo, eu cheguei a fazer turno lá de, nem sei se é proibido falar, 48 horas seguidas trabalhando sem Faz parar. parte, gente, é normal. Então, exato. Não, 24 horas já fiz várias vezes de pé. Você não consegue comer, irmão, é trabalhar, e aí a hora que você tá pra cair, aí você para e come um prato lá, não tem muito o que fazer. Isso é uma coisa que, assim, é até legal. Assim, tem muita gente que, de repente, que tá assistindo a gente aí que não tem noção do que é esse universo da gastronomia de fato. E é uma área muito dura, né? Ou você ama de paixão isso e você é um louco, ou você não fica, porque essas questões de trabalhos excessivos, de não comer, descansar, fazem parte, infelizmente, tá? Por mais que a gente diga que não e tudo mais, mas faz parte do dia a dia de todo mundo. Seja confeiteiro ou cozinheiro, Exato. essa é a tua vida. É isso aí. Exatamente. E Lembrando aí? que a gente está dentro da área da gastronomia, que é, né, de uma certa forma, é a que é mais complexa, né? Então, Com certeza, né? chance para erro dentro dessa loucura e... Aí vai gerar uma polêmica com os cozinheiros, achando que a Não, confeitaria é mais não, difícil que a não, cozinha. não é mais, não é mais. É. Mas chances de erro dentro da confeitaria é bem maior, né? Bem A maior. complexidade, né? Complexidade. Não tem o que fazer. Cara, acho alta que, gastronomia na verdade, é complexa são duas áreas completamente diferentes. Diferentes. Tanto é que nós temos aí uma leva muito grande de cozinheiros e pouquíssimos confeiteiros, tá? Isso é uma coisa que eu acho que um dos objetivos do nosso podcast é justamente isso, para poder tentar trazer essa atenção de vocês, de a paixão pela confeitaria. O Masterchef é um deles, Masterchef, mas a confeitaria é, de fato, uma área esquecida que tem pouca gente se dedicando. Certo, Pablo? Exatamente. Pablito, agora conta aí da tua trajetória, o que fez com que você chegasse aqui no dia de hoje. Bom, vamos lá. Então, acho que uns 13 anos atrás, 14 por aí, estava na fase de transição, o que eu vou fazer? Comecei a estudar engenharia. Você fazia o que antes? O que você estava fazendo antes daí? Skate e música. Essa parte Importante a falar, parte do tem skate que contar, sempre pô. foi, Cara. Primeiro começou com skate, né? Nós, né? Eu ia vir depois, né? Eu e o Diego, a gente andava de skate desde moleque, começamos em 98. Eu ainda estou ativa, mas com muita dificuldade, pois o joelho não é mais o mesmo. Eu ia falar, com conta do joelho aí. A idade tá difícil, cansa. Né? E então a gente começou com skate. Eu sabia andar bem de skate, né? Andava muito bem, andava por exemplo. muito bem de skate na época. E aí comecei a me dedicar nisso, fui atrás de patrocínio, ganhava campeonato, me dava bem, mas não era bem esses os planos que estavam aí dispostos, né, para minha vida. Então, mudei, aí fui para essa área da engenharia, comecei a fazer, uma área muito doida, né? Eu tava fazendo, Não mas mais que confeitaria. Tava fazendo, mas não, né, pensando, acho que não vai ser isso que eu vou continuar. Mas você falou 13, 14 anos, acho que é mais tempo até, não é? Porque o meu faz mais ou menos uns 11 anos já, o seu faz mais tempo, cara. O da engenharia, foi 2010 ali, mais ou menos, 2010, 2011. Foi É que o quando eu Pablito fiz teve uma passagem na cozinha quente, né? Então é por isso, calma. Por isso, calma lá. Vai. Então, 2010, né, mais ou menos essa época aí. Fiz 2 anos, passei suando, né, pensando o que eu tava fazendo da vida, porque como é que eu vou utilizar isso depois? Coisa de louco. E aí surgiu a oportunidade de ir trabalhar na cozinha. Diogo, que está aqui ao nosso lado, vivia comentando, falando, não, vai trabalhar na cozinha, né? A gente... É bom, Pra faz quem bem não pra sua sabe- cabeça. Vai lá. Varizes na É perna. legal, vai lá. Pra quem não sabe, a gente não tem ninguém na família que trabalhou com isso, né? Nossa avó cozinhava, mas comida, né, afetiva, nada mega especial. Minha mãe também cozinhava, então a gente acabou se virando, desenvolveu isso em casa sozinho. Mamãe cozinha, hein? Senão ela vai ficar Cozinha, brava, não, velho. ela cozinha Relaxa. perfeitamente, não é isso? Ela sabe, tô com saudade de estrogonofe, tá? Tem que fazer. Então, a gente acabou aprendendo por necessidade, Diego já foi para essa área, eu fiquei ali, e aí chegou esse momento de, quer trabalhar comigo? Eu acho que em 2007, quando ele estava trabalhando no Dom, ele já falou para mim,
vem trabalhar aqui, tem uma oportunidade de estagiar. Na época eu falei, o que eu vou fazer aí? Tá maluco, né? Ainda não tava muito afim nisso mesmo. E aí veio essa outra oportunidade de trabalhar em um restaurante específico, né? Que Do ficava Cris. lá. Do Cris Bujakian. Ele foi o pai aí que me ajudou realmente nessa parte de cozinha. E aí ele falou, vamos lá. Eu falei, tô de saco cheio da engenharia. Acho que não vai ser isso, gastando uma grana, porque pagar mensalidade era muito complicado. E aí ele fui lá, conheci, foi super gente boa, sabia que eu não tinha experiência nenhuma para trabalhar numa cozinha, mas ele falou, 1 semana para você entender como é que funciona a praça. Né? Ou rua. Ou rua, ou tchau. Volta pra engenharia, vai sofrer. E aí me explicou, né? A princípio era o guard manger. Então, vai cuidar disso aqui. Eu não lembro na época se eram 5, 6 entradas, 4 sobremesas. Era de uma certa forma, hoje em dia é simples, mas para quem nunca entrou na cozinha era bem complexo, né? Me mostrou como é que fazia, como montava os pratos. E aí, nessa 1 semana, incrivelmente, consegui, né? Aprendi tudo, decorei, peguei o ritmo, aprendi a fazer o mise en place, tudo certinho. E também, né, a galera que trabalhava, isso geralmente é uma coisa que conta muito, a galera que trabalhou comigo no período da noite era um pessoal extremamente solícito, me ajudava, né, tava ali para fazer o suporte. Então, deixavam eu sair até alguns minutos antes. O que é errado. Porque eu morava... O que é muito errado sair antes, hein? Não sai antes. Eu morava longe para Dedéu, então... Era no Itaim que eu trabalhava e tinha que ir para Santo André, mais precisamente lá na área do Campestre. Então, aí era trem, era metrô, não, era trem, metrô, trem e mais uma parte a pé, né? Tanto para ir do trem até em casa, quanto para ir do trem até no restaurante. Então, eu tinha que sair um pouco antes. Na época nem tinha esse negócio de Uber, né? Táxi ia ficar uma bica absurda. Então, eu tinha que realmente sair um pouquinho antes para poder dar tempo de eu fazer o trajeto e chegar. Inclusive, uma vez que teve uma enchente, que eu voltei alagado, eu fiquei preso, perdi o trem lá da estação Tamanduateí. Aí voltei até Santo André a pé. Mas de madrugada. Teve uma vez que você voltou de skate, não foi? Foi nessa vez. O Pablo foi nessa vez. Probleminhas, assim. Deixa eu dar um rolezinho de skate até não, aqui, senhor. ó, pá, ali. Não, 7 senhor. horas. Não. 7 horas. Se você notar, o Pablo tem esse tamanho e outra perna fininha, mas é daquela época ainda. Quem dera, mas é porque eu ia de casa até a estação de skate porque dava tempo de eu sair um pouquinho mais tarde do trabalho. Então, saía do trabalho e descia até a estação. Era uma descida lá, não lembro qual rua que era, mas... descia a rua direto, então conseguia ganhar um tempinho, não deixar a galera tão na mão, né? Mas por isso que eu ia de skate, era um pouquinho mais fácil. Aí deu esse BO, voltei a pé e foi justamente isso. Cheguei com uma perna muito maior que a outra. Remando na Avenida do Estado, igual um doente, velho. Aí chega passando, pô, mas tá doendo meu joelho. Não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém. O Diego, acho que ele tinha de viajar. Minha mãe também, eu tava sozinho, não tinha ninguém pra ligar. Aí eu voltei, nossa, sei que... Eu já tava viajando nessa época? Eu já tava viajando. Não, eu não lembro se era essa época das viagens, mas consegui chegar. E aí... Então a galera realmente foi compreensível, me ajudaram muito, me mostraram todas as coisas. Isso é uma coisa extremamente importante para quem está começando, né? Total. Precisa ter uma calma ali nos processos para realmente entender como é que é. E aí também, né, para quem está ensinando, que é uma parte que a gente vai chegar mais para frente depois, né? Entender se a pessoa ela realmente ali, quando ela está aprendendo, ela quer aprender ou se ela tá fazendo corpo mole e não vai desenvolver. Então, paciência, né? Deles me ensinarem, acho que acredito que eles sabiam que eu ia conseguir, né? Eu tava fazendo as coisas direito e me interessava no que eles estavam me ensinando, né? Fiquei lá um ano e pouquinho, né? No restaurante, aprendi tudo. Foi uma experiência muito legal, porque é uma pauleira absurda, né? Sim, então, você trabalha e foi feito louco... né? Normalmente, a parte que eu acho que é mais impactante para quem tá no começo é quando as pessoas estão saindo para se divertir, você tá trabalhando. E as datas comemorativas, Esquece. assim, são as datas que a gente mais todo trabalha, né? Todo mundo vai para lá, faz reserva, tá lotado, então, né? Ou seja, ou você ama muito ou esquece. É isso, né? Então, ou você realmente gosta do que você tá fazendo, ou vai ter que mudar, né? Vai ter que pensar em outra coisa, porque essa parte pega muito, né? Então...
né, fiquei nesse tempo aí, consegui aprender, entendi como que era a loucura de uma cozinha, né, peguei agilidade, você também pega aquela questão de antecipação de tudo que você vai fazer, principalmente na vida. Sim. E quando o chefe... Famoso mise en place. Mise en place, né? Então, mas aí também quando o chefe vai pegar a comanda lá para marchar, ele começa a falar isso. Então você já tem que estar... Com a cabeça, pensando ali nos próximos passos, né? Então, toda aquela parte de pré-preparo, de estar antecipado das situações, você aprende muito dentro da cozinha, né? Então, Cara, essa experiência de cozinha aqui eu nunca tive. é uma parte extremamente Uma interessante. delícia. Hoje em dia, quando você vai criar quando você vai fazer a sua loja, tá pronta para abrir, você não vai precisar Não, é... de uma cozinha quente para É engraçado porque eu falo isso até hoje em dia, que tipo... Por mais que hoje em dia pô, tenha meu negócio e tudo mais, ainda tem uns lugares, sabe, assim, que eu falo, puta, cara, não queria saber como é que é trabalhar naquele lugar ali. Eu tenho essas piras ainda. Sim. assim. Legal eu isso. acho que É. eu nunca vai perder essa vontade de querer aprender uma coisa diferente, Exato, né? é. Então, dentro da cozinha ainda é sempre interessante. Então, fiquei esse tempo aí, um ano e meio, mais ou menos, trabalhando lá. Foi quando Diogo... a galera vai pegar, vai começar a chamar ele. Por que tá chamando de Diogo? Pai amado, velho. Foi quando ele tava, né? Um pouco antes de eu sair do restaurante, foi quando tava abrindo a escola, né? Ele vai entrar nesse assunto daqui a pouco. É uma história muito interessante, vale a pena. E aí, como era caminho, né, pra ir pro trabalho, eu passava lá antes. Antes de eu começar a ajudar, eu fiz o curso, que na época era o Super intensivo de confeitaria. Durava um mês. Apenas isso. um período, né? Então era manhã ou era tarde. E aí, né? Como às vezes começava uma produção no dia, terminava no outro. Eu comecei passava lá para ver como é que era. Gostei, né? Aquela parte da sensibilidade, né? De ter um toquezinho final ali. Intrigou. E aí depois... que passou o tempo, eu decidi, ele também falou, ó, vai querer vir pra cá pra ajudar? Aí eu falei, bora, vamos, né? Então, aí aceitei, saí da cozinha e comecei na confeitaria, né? Aí quando eu entrei na confeitaria, acho que foi na época que ele tava fazendo uma escultura de chocolate. Já tinha visto isso outras vezes em casa, né? Nas versões anteriores, principalmente 2007, 2006, por aí, quando o Fazia Diego... em casa mesmo, com cinto, com tudo que tinha pela frente. Era uma loucura, mas tinha tudo vontade. que não podia fazer em casa, ele Eu fazia. Minha mãe... Desculpa, mãe. Que, né, vai pro céu com muita certeza. Ela vai com muita certeza pro céu. Ela chegava em casa e aí tinha alguma coisa completamente modificada. E justamente era a época que ele tava bombando lá com as minhas esculturas, ideias. né? E as ideias malucas. Então, eu tive um contato nessa época aí com um pouquinho de confeitaria, a não ser comer tudo que ele estava fazendo, né? Do início ao fim. Então, nessa época, eu tive um contato mise en place também, lá na época da competição de 2007. Que daí eu te ajudei lá a pesar aquelas coisas que você ia levar, aquela maluquice, os potinhos verdes, os potinhos... Era competição, azul. tipo... Fortinho. Já era o World Chocolate Masters? Foi a seletiva do Chocolate Masters no Brasil e depois a final em Depois Paris. a final. Foda. Então, aí da confeitaria, basicamente, eu lembro quando eu entrei, ele estava repetindo esse processo, porque ia ter uma outra etapa, estava fazendo as esculturas, e aí comecei a mexer, na época tinha feito só o curso, comecei a mexer com chocolate, aquilo já foi paixão imediata, né? Não tem como, o que você consegue fazer com chocolate dentro da confeitaria é inexplicável, né? Então, dá pra ver aqui. O skate conectado à minha paixão da confeitaria, né? É uma marca de skate. E aí, a partir disso, foi, né? Passei um ano e... acho que um ano e meio lá na escola, ajudando também na parte da pesagem dos ingredientes, porque na escola, né, a gente sempre, né, a princípio ele quando começou, sempre prezou em não perder tempo na separação de ingredientes. Então, a gente deixava tudo separado para o aluno chegar na sala e já ter tudo em mãos, fácil, ganhar tempo de produção, conseguir fazer mais coisas. Acho que essa era a mágica da escola de confeitaria. Acho que assim, tinha acho que a questão do mise en place pronto. Aí também teve essa época, né, que todo mundo que entrava na escola durante esse período, independente do conhecimento técnico, ficava no mise en place, sem choro, pelo tempo que eu imaginava que tinha que ficar, assim. Tinha quem gostava e tinha quem não gostava. Não gostava, né? Então, fiquei nessa parte, fui entendendo, depois comecei a acompanhar as aulas, né? Então, ia lá, corria para conseguir pesar com mais velocidade para sobrar esse tempo. Fica a dica, viu, Kelvin? Pesar com mais velocidade para poder acompanhar as aulas. Ai, velho.
Aí comecei a acompanhar, e aí vai ajudando uma coisa aqui, vai ajudando outra. Prestava atenção, já sabia como é que funcionava a aula, então já conseguia deixar as coisas prontas, ou já ia antecipando alguma etapa. E aí foi entendendo. Até que, depois desse 1 ano e meio, né? Aí apareceu a oportunidade de ir para fora, né? Então conheci um chefe lá específico, fora do país, conversando. Acabou chegando na ideia de, tô precisando de gente para temporada, quer vir trabalhar aqui, né? Na época, chance única, acho que até hoje é uma coisa muito difícil de acontecer, de se encontrar. Então, mais precisamente, né? Aí eu fui para Itália trabalhar com o Andreas Zaccheri, tem uma confeitaria e uma floricultura junto com a esposa dele, lá na parte norte, né? Que chama Brunico. Perto de Bolzano ali, uma área mais específica, mais para quem vai visitar as partes Quase mais divisa frias. com a Áustria, né? Dá umas 6 horas de carro para a Áustria e fui para lá, na maluquice, né? Também, mas, né, vamos ver como é que acontece. É uma experiência, né, de ir para trabalhar numa confeitaria, fora do país, entender como é que eles trabalham com os doces, o que os doces significam para essas pessoas. Então, todo um conceito diferente. Fiquei lá por cerca de quase 1 ano e meio, 2 anos trabalhando. E aí, ali também já trouxe uma bagagem completamente diferente nessa questão da confeitaria em si, né? Então, tudo que era feito já era uma quantidade absurda de doces, né? Na vitrine, bombom, bolos, tortas, croissant, pães. Então, já era macarrão. Já era uma coisa completamente diferente do que a gente tem aqui. E aí, tudo feito naquele processo mais, né, delicado, com decoração. Então, aí já... E também trouxe o lado de trabalhar com mais velocidade dentro de uma produção, né? E com grandes quantidades, que já é uma coisa, né, um pouco mais difícil. Comunicação, né? Uma coisa muito importante, né? Refinou o inglês, então são coisas que a confeitaria traz automaticamente. Então, Mas lá falava muito inglês ou era mais lá, italiano assim, mesmo? como tinha pessoas de cada local do mundo ali, né? Então tinha pessoal da Áustria, tinha pessoal da Alemanha, França... Tailândia. Caralho, Então, o mundo inteiro ali mesmo. O inglês era Entendi. o principal, né? A galera sempre... O idioma principal por ser perto da Áustria lá e também porque era um local que serviu de refúgio para a guerra, era o alemão. Entendi. É um alemão muito difícil de aprender, Monstruoso, né? Então né? deixa de lado. Italiano era o segundo e o inglês era o que todo mundo conversava lá. Então ficava mais fácil. Legal. Então fiquei lá, aprendi bastante. Depois já voltei para a escola voltei para cá com a ideia de realmente ficar à frente das aulas. E aí veio toda a pauleira, campeonatos e afins. Aí também aconteceu lá uma fase da escola que teve, né, algumas mudanças. Aí uma galera foi buscar outras coisas, foi para um lado, cada um foi para o canto. Eu acabei lá, ficando como o chefe responsável das aulas. O Diego estava num boom de viagens que não tinha fim. E aí foi viajando. Chegou um momento que eu tava quase morrendo, estressado, que não podia adoecer, não podia acontecer nada. Tenso. Foi quando aquela mensagem do José... Tocou o coração, finalmente, do dia. As estrelas se alinharam. Os planetas. E aí chegou o José para dar o suporte. A princípio, né, não era essa, acho que a ideia principal, porque a gente não sabia como ele ia se portar, né, se ele realmente ia fazer. Mas José, sem sombra de dúvidas, o cara mais incrível que eu trabalhei todo esse tempo. Né? Vamos se abraçar agora, hein, cara? Pelo amor de Deus, olha só. Velho. O José realmente, ele fez o que a maioria das pessoas não queria fazer, que era focar, treinar. Ô, José, vamos precisar ficar mais 6 horas hoje. Nossa, tem 1 milhão de coisas pra fazer. Demorou. Vamos ficar, vamos fazer. Não, e aí foi dia, isso. A gente dava aula das 7 da manhã às 10 da noite lá, sem parar. E aí, né, aí também chegou ele, teve o interesse de, né, José, tá pronto para dar aula, quer aprender? Quero aprender. E aí foi quando, né, começou, eu e o Diego começou a me ensinar ele, como é que cada um fazia, como é que ele tinha que se portar, o que ele devia fazer, e aí aprendeu. E a partir daí, depois veio pandemia, desespero total, maluquice. Aí veio as outras, né? Veio um momento que eu também precisei dar um tempo, sair para outros lugares. Fui dar aula lá na Le Cordon Bleu, dei uma aula lá 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho. Depois veio Levena.
E aí, quem for ter aula na escola, eu estarei Chefe por lá. Pablo, é isso aí. Bom filho a casa torna, né? É isso. É isso. Mas é uma trajetória bacana, assim. Eu acho que é legal que o Pablo passou aí pela cozinha quente, né? Entendeu um pouquinho, apesar de não ter sido um período muito longo, mas passou pela cozinha quente, que é um outro universo, né? Então se trabalha quanto tempo ali. Entendam, amigos da cozinha quente. Vocês estão além. É 10 vezes mais complicado, mais difícil, mais estressante. Por isso que eu fico na confeitaria, tá? Porque... A confeitaria, acho que assim, a confeitaria, a diferença dela é que você trabalha com planejamento a mais longo prazo. Se você não tiver tudo pronto com antecedência, você não consegue. Não que a cozinha não seja assim, entendeu? Mas a cozinha você solta a la minute ali. Então tem muita coisa que é feita ali nos finalmente, né? Já a confeitaria a gente não tem isso. Então a confeitaria você precisa literalmente ter tudo pronto para poder soltar. A confeitaria tem a parte da precisão também, né? Pegou uma balança que não tá funcionando direito, Então, exato, cara. dá errado sua receita. E na cozinha quente você ainda consegue corrigir alguma coisa ou outra, né? Confeitaria Em nem alguns tanto. casos dá para corrigir, né? Você consegue fazer uma coisinha, confeitaria, blá, blá. Bom, acho que... Pablo, então, cozinha quente, depois foi trabalhar fora, que é legal, que dá para ter uma experiência muito boa, né? E uma boa parte da vida dele aí dentro da escola de confeitaria. Lembrando, né, a escola de confeitaria, a gente, esse ano aqui, completou 12 anos de vida, né? Então, ela vem pulando de espaço em espaço. Espero que ela pule para um outro espaço muito maior em breve aí. Eu também. Mas formou aí não somente nossos alunos, também como os nossos professores que passaram por lá. Né? Então, foi uma fase bem bacana. Não podemos esquecer daquele rapaz que está ali. Jonathan, que está ali atrás, que ninguém vê agora no momento, daqui a pouco ele passa aqui, que também, mesma coisa. Então é legal, o Jonathan veio trabalhar com a gente da maneira mais inusitada possível. Hoje é um cara que está por trás aí de tudo que a gente faz em termos de gravações, de vídeo e tudo mais. Tem a empresa dele e também, né, é cria da escola, assim. Então, quando eu falo de escola, eu falo com muito orgulho, porque a gente acho que inevitável, acho que a escola é isso, né? É ensinar, é dar possibilidade, oportunidade. E a escola ajudou muita gente aí. Tanto os que estão aqui do meu lado, que hoje estão ao meu redor, como aqueles que decidiram seguir o caminho deles e estão muito bem também, né? Então, acho que esse objetivo de escola a gente vem cumprindo muito bem. O Jonathan, né, só pra deixar claro, ele faz a parte toda de audiovisual, né? Exato. Ele começou lá na escola como vendedor, né, Jonathan? Foi. E aí foi desenrolando lá, pegando experiência com fotografia. E aí, Jonathan, vem aí, tira uma foto aqui, Foda. tira outra ali. Legal e demais. aí, Hoje em dia tem a empresa o dele aí. bichão de aceitou também. Câmera emprestada. Bons tempos da escola. Então, assim, quando a gente fala, obviamente, dessa brincadeira aí da fase de ouro da escola, é justamente porque foi uma fase muito intensa. Hoje a escola ela já tem muito tempo, né, de vida, então é mais fácil administrar a escola, obviamente, né? Porque a gente já tem aí um modus operandi. Naquela época era muita loucura, né? Eu ia perguntar até, quantos anos você tinha quando você abriu a escola? Eu abri a escola com 28 anos, por acaso também. 28, mano, mas 28. É. Tipo, eu também comecei cedo, né? É muito louco, né, cara? Porque a gente que olha de fora, assim... Caralho. É tudo sob controle, um bagulho não. Só a gente por dentro sabe, né? Eu acho que todo mundo que empreende sabe muito bem como é que funciona. Acho que empreender é ser louco, né? É você acreditar, acima de tudo, nas tuas ideias, nas tuas convicções, independente de que qualquer outra pessoa fale, né? E batalhar por isso. É uma coisa que eu sempre falo para quem tá empreendendo, que tem que ser fiel ao que você acredita. Porque senão você vai se desviar muito rapidamente. Aí se no comparando com os negócio. outros e Esquece, tal, né? esquece. Então, a escola eu comecei com 28, né? Acho que tem toda a trajetória lá de trás, que aí eu vou contando aos poucos. Mas a escola eu acho que é um momento legal, porque eu passei, né? Eu sempre conto essa história assim, eu passei em frente ao imóvel, de carro, dirigindo, vi o imóvel, falei, pô, legal isso aqui, cara. Deve ser, de repente dá pra montar uma escola aqui. Do nada, assim, não tinha planos, não tinha nada. Tanto Veio na cabeça a ideia, assim. Não, do nada. Tanto é que, tipo, eu tinha tirado um ano meio que sabático, assim, que eu tava numa loucura. Falei, cara, eu vou ficar só nas minhas consultorias, né? Consultoria eu faço desde sempre. E, enfim, parei, vi o imóvel. E do outro lado da rua tinha uma imobiliária, que inclusive era a imobiliária que estava alocando esse imóvel. Falei, cara, vou lá perguntar qual que é o esquema, né? E como é que funciona para alugar. E aí, na hora que eu entrei, o cara falou, ó, pá, é assim, assado, tá? Mas, cara, quer saber? Vou chamar a dona aqui, você conversa com ela, porque esse imóvel tá parado há muito tempo, tinha um monte de gente morando no imóvel, e de repente você consegue desenrolar um negócio com ela. E aí, no que a mulher entrou na sala, era uma senhorinha, a senhora entrou, começou a chorar, né? Tipo, eu falei, cara, ela no mínimo não gosta de cara tatuado, né? Tipo,
não gosta. Fazer o quê? Tô aqui. E aí ela, ai, Diego, eu sou sua fã, eu assisto seu programa. E naquela época, eu tinha um programa na Fox, um canal bem simples, e a gente tava estouradaço, assim. Como era o nome mesmo? Chamava A Confeitaria. Confeitaria, Tinha aí, tinha uma galera, assim, fazendo o programa. E ela era muito, muito fã. E aí, moral da história, Legal. conversei, a senhorinha me ajudou, e eu acabei alugando imóvel sem dinheiro nenhum, tá? Isso é muito importante, assim, de deixar claro, porque, tipo, é o que eu falo, eu volto a falar, né? Tudo é possível a partir do momento que a gente tá disposto a acreditar, né? É melhor você começar um negócio com dinheiro? Tem. Não adianta. Que acreditar. Não, assim, hoje, eu tento não começar negócios sem grana, sem investimento, tá? Mas, assim, acontece às vezes. E eu acho que esse é o grande lance. Eu acho que para quem tá começando a empreender, que foi meu caso naquela época, que foi meu segundo empreendimento, eu só queria fazer acontecer. Sim. Então, incrivelmente, eu não tinha dinheiro para poder montar o espaço, eu estava devendo dinheiro no banco e Deus é tão bom que as coisas começaram a acontecer de uma maneira tão louca, assim. E eu juro para vocês, assim, foi 1 ano de obra da Escola de Confeitaria, que foi uma obra que foi meio que de cabeça ali, e 1 ano que me surgiram os trabalhos mais bizarros do universo. E nesse 1 ano ganhando dinheiro foi exatamente o suficiente para montar a escola. Não é exagero, eu juro por Deus, assim, nisso. Foi uma loucura, assim. Mas, cara, eu não sei, o pessoal acredita, mas o pessoal fala muito, né, cara, que quando você tem um plano, assim, uma coisa mais de Deus e tal, ele vai te dar exatamente o que você precisa. Mano, é exatamente Tem que mentalizar, acho que tudo é energia, o que a gente coloca na cabeça. Eu sempre fui muito forte nisso, sabe? Se eu coloco uma coisa na minha cabeça, não tiram da minha cabeça até que eu concretize aquilo. E a escola foi a primeira delas. A gente abriu. Quando iniciou a escola, eu não tinha noção nenhuma do que era ter uma escola, do que era dar cursos ou organizar cursos. E graças a Deus, desde o primeiro dia que a gente abriu, foi um estouro, né? Eu tive uma fase muito estressante na escola, porque eu sempre fui ultra perfeccionista, chato e o caramba. E na escola eu passava mal com isso, principalmente nesse começo, né? Porque tinha pouca gente ajudando e tal. Sim. E aos poucos as pessoas foram aparecendo, né? Apareceu o Pablo, minha mãe veio, depois você, enfim, veio uma galera muito boa. Eu sou grato a todos que tiveram comigo naquela época da escola, todos eles, sem exceção, todos que passaram. Foi muito interessante, assim. A escola teve aí a sua fase... que foi lá na Vila Mariana, que eu acredito que muita gente que de repente está assistindo a gente passou por lá, né? Lá teve um boom, e também foi a época que, né, a escola também deu muito certo, porque foi a primeira, né? Foi a primeira, assim, de uma certa forma a gente foi a né? primeira escola mais com uma ênfase, assim, um pouquinho alta confeitaria, que, pô, olhando hoje, assim, eu vejo que a gente fazia, eu falo, cara, será que era alta confeitaria? Porque era muito da época, assim, né? No começo eu acho que tava meio, né? Meio sem rumo, assim, né? Mas ali 2000, depois do campeonato, 2015, 2016, aí a escola foi evoluindo com todos nós, né? Então, assim, tinha uma vibe deliciosa lá dentro. Era muito legal, cara. Foi uma época muito boa. Aí depois disso veio a época que eu tirei a escola de lá, levei para outro negócio que eu tinha montado, ficou lá por um tempo. Hoje está dentro do Levena. É um espaço que está lá, mas obviamente que agora o objetivo é tirar e fazer com que a gente consiga retomar essa época de ouro da escola de confeitaria, que foi boa para todo mundo, né? A gente tem, assim, foi muito legal. Hoje a gente está lá no espaço que é um pouco menor, mas forma os alunos do mesmo jeito, todos os alunos muito satisfeitos e principal de tudo, né? Eu acho que criando histórias para todo mundo aí. Sim, muito isso. Bom, cara, acho que falando assim, né, de tudo isso, do que a gente passou aí, né? O que de repente, você imagina, né? O que você espera aí pro futuro? Pro seu futuro, de repente, o que você vê no futuro da confeitaria, assim? No futuro da confeitaria no geral, você fala ou pra mim, assim? Assim, acho que vamos falar de Brasil, né, cara? Acho que a gente tá aqui, vamos falar o que de repente, pra você, primeiramente, no teu negócio, e depois o que você, sei lá, eu tô vendo esse movimento aqui no Brasil, acho que... Cara, eu acho que agora, ainda mais com um programa como MasterChef, eu acho que tá voltando muito os olhos pra cá, como eu já falei anteriormente. A confeitaria aqui no Brasil, ela é muito afetiva, eu acho, né? Você pergunta, até pra mim, se você perguntar pra mim o meu doce favorito. Eu acho que é pudim, cara. É um bagulho, eu gosto pra caramba. É uma coisa Qual mais que é o teu doce favorito? Eu também sigo mais ou menos nessa linha, né? Pudim. É pudim de leite, pô. Eu não gosto de pudim. Você não gosta de pudim? Não. Caramba, Porque pudim tem cheiro... Dependendo se tiver cheiro de ovo, ele já... Tô fora, pelo amor de Deus.
Vai aparecer um monte de gente. Agora pudim, não tem cheiro. Você que não gosta de pudim, dá um joinha aí também. Fala assim, eu não gosto de pudim. Tim Diego que não gosta de pudim. Boa. E aí o time pudim com furinho, sem furinho. Sem furinho. Sem furinho. cara. Cara, pudim não é bom de nenhum jeito. Então, mas eu acho que a confeitaria é muito afetiva. Então, normalmente, quando a gente fala confeitaria, o pessoal lembra um bolo que a avó faz, alguma coisa... Coisa simples, né? Mais basicão. Exato, E eu acho que tá vindo aí um movimento para conseguir trazer o que é uma confeitaria mais internacional, eu digo assim. Aqui também a gente tem o costume de muito açúcar, muito doce, brigadeiro, leite condensado e tal. E quando a gente fala, puta, confeitaria internacional, não é que é uma alta confeitaria, mas lá fora, desde muito tempo atrás, eles estão acostumados a extrair o sabor de fato do ingrediente que eles estão utilizando, né? Então, por exemplo, hoje em dia o Cedric faz muito doce de fruta, né? E eu vi ele falando que a técnica que ele usa, por exemplo, para extrair suco da framboesa é uma técnica que a avó dele usava, que era muito tradicional, de colocar a framboesa no jarro, assar no forno e tudo mais. Então, para eles lá, a confeitaria que eles fazem ainda é uma confeitaria mais tradicional, vamos dizer assim, só mais evoluída, né? Na verdade, eu acho que é o tradicional local, né? A gente tá acostumado a comer pudim, lá de repente, sei lá... O simples deles é o chique chique daqui, de repente. Entendeu? Isso, então, acho que exato. assim, é muito mais uma questão cultural, na verdade. Né? É verdade, você tem razão. E também tem muito, eu acho que dentro dessa parte, acho que tem muito que a maioria das bases, tudo que tem de gastronomia e confeitaria foi inventado lá, né? Vem de lá, né? Um- Vem da maioria Europa das como um coisas, todo, né? assim, né? Acho que ali, França, Itália também. Espanha, né? Tem muita base europeia, na verdade. Total, sim. E aí eu acho que é muito legal. Eu gosto muito, só pra deixar claro, eu gosto muito da confeitaria brasileira. Eu acho que eu conheço até mais da confeitaria internacional do que a brasileira. Até tinha falado antes, quando tinha o Masterchef, antes de você ser jurado e tudo mais, eu falava, puta, que eu tinha pensado em participar. Eu falei, puta, a chance de eu ser eliminado no quindim é gigante, irmão. Você verdade, foca pra caramba nas coisas, tipo... Nunca porra, exatamente. Nunca fiz um quindim. Nunca fiz quindim. É muito engraçado. Então eu acho que tá vindo esse movimento que vai conseguir mesclar muito bem o que a gente meio que já fazia na escola. Técnicas internacionais com sabores brasileiros, que eu acho que aqui... Putz, você pode me corrigir se eu estiver errado, porque você já viajou o mundo inteiro, mas a gama de sabores, diversidade de não tem frutas como que a gente bater. tem aqui no Brasil é incrível, né, cara? É incrível, mas o brasileiro precisa conhecer. Exatamente. Era isso. É esse o ponto. Então eu acho que no futuro eu imagino uma confeitaria com uma relevância tão grande quanto a Cozinha Quente conseguiu aqui. Pelo menos, não só imagino, como acredito, e a minha vontade é trabalhar para que isso de fato se concretize. E para mim, pessoal, ainda tenho vontade de participar do World Chocolate Masters. Legal. Aí, com Legal. certeza, até Não, eu acho que... com vocês aí me ajudando, né? Vamos trazer o caos de volta. Delícia. Não vejo a hora. Olha só. Já vamos preparar 32 Que malas bom, para a é. viagem. Mas eu tenho muita pira com essa parada de competição. Então, pô, no esporte, pô, quero competir. Uma época eu fiz natação, também queria competir e tal. Assim, Acabei não competindo. Dentro do bodybuilding, o processo em todo em si é muito complexo, né? Exato, Não tem sim. chance para ter erro. Para confeitaria, uma competição dessa é a mesma coisa. Mesma coisa. Não, Principalmente uma coisa- quando você chega ali na etapa final do bodybuilding, né? Exato, Se você sim. cometer um errinho ali no consumo de alguma coisa, Joga fora o trabalho de já meses tá aí todo né? retido, amigo. Acho que a melhor maneira que você tem de se autotestar, né? De provação, de desafio pessoal, Saber se seu nível vem tá bom. através de uma competição. Eu acho também. só cheguei onde eu cheguei por conta das competições, né? De novo, eu sempre fui muito exigente, muito perfeccionista, detalhista. Isso é uma coisa minha, assim, a personalidade desde, sei lá, não sei quando, na verdade, que surgiu na minha vida. Mas as competições fizeram com que eu tivesse outro olhar para as coisas, que eu fosse mais crítico, de fato, que de repente até o cara que vocês veem no MasterChef vem desse negócio das competições, assim. Eu acho muito legal. Até o jeito que você lá no programa tá julgando as pessoas e tal, eu acho que é muito importante, cara. Não é maldade, não é grosseria, nem nada, a realidade. Essa é uma parte ainda meio difícil da galera entender, né? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que o pessoal é muito sensível às vezes. E eu acho que um problema que a maioria dos brasileiros tem, que eu não tenho, é sobre competição. É muito importante pro crescimento pessoal, independente da área que você vai competir. Mas ganhar não necessariamente quer dizer que, puta, só funciona se eu ganhar. Aqui no Brasil tem muito isso, né? Se você fica em segundo, às vezes a galera... Ah, você perdeu, irmão. O que manda é o primeiro. E eu acho que não é isso não, cara. Às vezes você vai
no World Chocolate Masters mesmo. É uma seletiva mundial, né, cara? Então todo mundo que tá lá já ganhou um campeonato pra estar lá. Sim. Então ali já são os melhores. Sim, eu acho que, cara, na verdade, tem o ganhar. Todo mundo que vai competir, obviamente, quer estar em primeiro. Claro, não, eu queria estar em primeiro em todas as que eu fui. Na primeira que eu fui, fiquei em último. Na segunda que eu fui, a minha peça caiu e acabou que eu não subi ali no pódio. Teria chance. Mas eu acho que, acima de tudo, é o vencimento você próprio, internamente. Né? Exatamente. Sabe? Então, acho que assim, eu voltei da última competição uma outra pessoa completamente diferente em termos do que eu queria para minha vida, do que eu imaginava e tudo mais. Toda a competição me trouxe um aprendizado que nada na vida, com certeza, me traria. Então, aquelas 8 horas que, né, a gente passou aí, por exemplo, na última competição, a gente passou quase um ano em treinamento. Quantas peças que a gente não fez, quantos simulados que a gente não fez, tudo se resumiu em um ano, em 8 dias, né? Então, assim... Oh, meu Deus. Tudo se resumiu em 8 horas, né? Então, assim, você pensar que toda essa dedicação da tua vida tá ali naquelas 8 horas e tudo pode acontecer, é muito louco, assim. E isso te traz muita grandeza. E aí também, levando em consideração do que foi falado, eu gastei aquele X tanto de dinheiro que era exatamente o que eu tinha que pagar. Sim. Também entra, né, na parte da competição. Porque na parte da competição, quantas vezes a escultura caiu? Nenhuma. E o que aconteceu no final? Quebrou. Então, ou seja, as coisas são do jeito... Tudo tem que acontecer, tem que ser. Isso foi, de uma certa forma, no momento, uma coisa que era ruim, porque a gente estava se preparando por um ano e pouco, gastou um dinheiro que não tinha. Sim. Mas, ao mesmo tempo, trouxe frutos completamente... Não, logo após o campeonato, você fez uma turnê mundial gigantesca. Graças a Deus. Né? Acho que assim, a gente nunca perde, de uma certa forma, né? Eu não ganhei ali a competição, mas inevitavelmente, né? Que nem eu saí de lá com o prêmio como melhor votação pública da escultura, apesar de ela estar quebrado, mas a gente ganhou como melhor votação, tem um troféuzinho até hoje. Muito foda. A escultura estava incrível. A escultura estava louca. E assim... mas eu não ganhei a competição, porém eu ganhei uma vida completamente diferente, que foi, na sequência, poder viajar literalmente aí uma boa parte do mundo, de cabo a rabo, sem parar, ao ponto de eu chegar e falar assim, eu acho que eu não aguento mais viajar. Eu tô cansado, quero ficar no Brasil. Né? Legal. Bom, Pablo, e você? O que você acha aí desse futuro da confeitaria e tudo mais? Bom, normalmente essas coisas que tem exposição, larga escala, TV, às vezes... traz bons frutos, né? Então, traz aí uma... Como é que fala? Notoriedade. Visibilidade. Uma visibilidade. Ou gera mais interesse para quem está assistindo. Talvez as pessoas que pensem da forma que a gente meio que pensa. Que tipo, doce, quando eu quero comer um doce, é uma coisa mais simples, né? Que a maioria das pessoas sempre pensa. Sim. Conseguem entender que existe uma coisa além do pudim, além do brigadeiro. Não que isso seja ruim, né? Mas que exista... né, possibilidades de, às vezes, apresentar aquele mesmo produto, só que de uma forma diferente. Então, Sim. Eu acho que, de uma certa forma, pode ser que mude um pouco nesse quesito. Ou, às vezes, pode ser também só uma coisa que dê um boom rápido e depois dê uma caída. Assim como a gente estava falando agora há pouco da parte dos entremês, quando eles começaram a aparecer o público no Instagram. Lembra? Bolo de vidro, bolo espelhado, glaçagem espelhada. Nossa, que incrível, que mágico, que maravilhoso. Todo mundo focou em aprender, basicamente, como reproduzir a glaçagem. Mas o principal, interna, que era como fazer o entremê, como montar um doce, acabou meio que passando despercebido. Aquilo não gerou tanta graça, porque no final das contas... o negócio podia ser incrível, mas na hora de comer não era uma coisa tão legal. E aí meio que ficou um pouquinho de lado, né? Então, vamos aguardar. Eu acho que não dá para ter uma ideia, mas de qualquer forma, a galera tá representando bem, tá conseguindo demonstrar lá as coisas. Né? Então, trouxe um outro nível aí pra confeitaria. Então... eu acho que surpreendeu muita gente, né? Cara, acho que assim, como estamos falando de Masterchef, né? Eu confesso que eu fiquei muito honrado, era um sonho de verdade participar, de ser jurado, de estar de alguma maneira no Masterchef. São 10 anos de programa que eu nunca tinha aparecido de alguma maneira, né? Pode crer. E, de novo, tudo no seu momento, né? Quando eu conversei com a Marisa, a diretora, um beijo de Marisa, ela falou, Diego, eu nunca tinha ouvido falar de você. Falei, cara, que doideira, mas ok, entendeu? É um universo diferente, é um universo que ela não vivia e tudo mais. E quando veio essa proposta, né, de ser o jurado, de até poder contribuir com as provas, eu confesso para vocês que essa minha vontade de ser, né, que era o meu sonho, assim, ela passou. E, na verdade, meu desejo sempre foi poder fazer com que a confeitaria ganhasse seu valor. Eu acho que uma coisa que
que todo mundo concorda, que está nessa área, a confeitaria é deixada de lado. É o escanteio, é o fundo da cozinha, é o cantinho que sobrou, é qualquer coisa. Sim. E se não tem isso, o cara pode... Assim, tem muito chefe que acha, não, mas eu me viro aqui, eu faço qualquer coisinha. E ok, tá? Mas, quando a gente fala de confeitaria no nível que se vê no MasterChef, como a gente está falando aqui em termos de competição, Sim. é um universo paralelo. É muita técnica, é uma beleza e deve sim ser respeitada. Deve sim ter seu espaço Total. garantido num restaurante, numa padaria, em qualquer lugar decente, né? E, pô, eu acho que o MasterChef, ele, falando de futuro, né? O MasterChef, ele já está mudando um pouco a visão das pessoas, pelo que eu estou acompanhando, né? Então, as pessoas estão virando os olhos para a confeitaria, entendendo que aquilo ali é um universo que vai além do que a gente está acostumado. E, óbvio, quando a gente fala de confeitaria brasileira, a gente fala de quindim, pudim, essas coisas, Sim. que são simples, mas são deliciosos e fizeram a nossa formação. Exato. E fazem parte das nossas vidas, das nossas festas. Mas quem diz que, de repente, com essa nova onda, a gente pode pegar um pudim e transformar ele numa coisa Exatamente. diferente? Isso é. Eu acho que Isso seria foda. esse era o objetivo, sempre foi o objetivo da escola, uma das coisas pelas quais eu batalho muito. Sim. Mas eu acredito que a gente vai conseguir abrir, destravar esta porta, né? Tem muitas portas a serem destravadas ainda, mas o MasterChef, ele vem com essa força. E Eu acho que lembrando vem com que, essa né, força. sobremesa sempre é a última etapa, né? Por que ela não pode ser a etapa mais incrível de um, Total. de um jantar? É o que todo mundo quantas fala, vezes né? a gente teve uma época que a gente ia fazer lá as... Como é que chamava lá os eventos? Escola itinerante. Escola itinerante. A gente ia para cidades, para os estados. Né, Jonathan? Escola itinerante. Só porque eu falo escola Mostrei. itinerante, o pessoal começa a tremer aqui, babar. As histórias são incríveis da escola itinerante. Que momento agradável, mas foi muito bom, de verdade. Fica para uma próxima. E aí a gente ia para um restaurante, 3 estrelas, 5 estrelas, mais incrível possível. Pratos com técnica incrível, tudo fantástico. A sobremesa era a mesma coisa. Tanto que até tem uma vez que a gente estava no avião, a gente estava conversando a respeito de sobremesa e foi quando chegou no assunto de criar o dia da sobremesa, né? Exatamente. Tava eu e dia ele 9 de conversando, e a outubro. gente tinha ido para uns 10 estados já e falando, "Ô, toda vez que a gente vai no restaurante, a gente sempre come o quê? Tuile e uma quenelle de alguma coisa. Pode crer. Era sempre... E uma farofinha. Era sempre tudo igual, tudo a mesma coisa. Óbvio. Às vezes, dependendo de como que é o espaço da pessoa, né? Como é que é o espaço do restaurante, não tem tanto... Mas Tuíli Quenelle, você já tá falando de um restaurante já bom. Cara, eu acho que assim, na verdade, não mudou muito daquele Não. tempo pra cá. Sim. A gente ainda vai em muito restaurante. Eu sou um grande frequentador de restaurantes. Acho que aqui em São Paulo melhorou muito. Sim. Tem muito restaurante bom, com confeiteiros, eu acho isso incrível, e palmas de verdade. Um espaço dedicado só para eles, né? Exato. Mas em contrapartida, a gente tem muito restaurante bom que a faz, confeitaria, né? cara, você fala assim, pô, não é possível que não bom. tem essa atenção. E como você falou, a confeitaria é o desfecho de uma refeição. Da noite ali, né? Exatamente. Então você vai lá, você vai ter um momento bacana. Comeu bem pra caramba, chegou na sobremesa, uma queda brutal, assim. Então, acho que, né, cabe a nós aí, confeiteiros, tentar mudar esse universo agora com essa exposição toda, né? É óbvio Eu que acho também isso é muito mais perceptível pra gente. Que trabalha com doce, que fica esperando uma coisa um pouco mais. Mas se parar para dar uma pensada, às vezes olhar aquilo que está sendo apresentado, uma pessoa comum consegue identificar que não é uma coisa tão incrível. Mas você que está assistindo a gente, você concorda com isso? Você acha que a sobremesa ainda não é bem valorizada nos restaurantes, nos lugares que você vai? Comenta aí. Conta pra gente aí o que você tá achando também, né? Igual você perguntou pra gente, o que você acha do cenário e tudo mais. Você que é confeiteiro, o que você acha do cenário atual, pro futuro, né? Exatamente. O que você- falta para a confeitaria Exato. ganhar É legal. né, uma visão, É. uma visibilidade maior? Exato. Né? Quanto mais vocês interagirem com a gente, mais fácil vai ser da gente criar conteúdos e trabalhar tudo em prol da mesma coisa, que é a evolução da confeitaria no Brasil e a valorização de vocês, de nós, confeiteiros, que estamos no mercado já aqui há algum tempo, e a gente ainda sente que a mudança... Não é uma tecla, não é uma acontece tecla de que, pouco em pouco. que bate. vem assim. devagarinho. É, assim, exatamente. a gente vê, por exemplo, né, você vê, hoje em dia com redes sociais, tem acesso ao mundo, a gente acompanha tudo com muita facilidade. E uma coisa muito louca, assim, que até que vieram conversar comigo esses dias aqui. Repara no movimento que as grandes marcas estão fazendo lá fora. Por exemplo, Louis Vuitton foi lá e abriu uma confeitaria, para o Maxime Frederic. Gucci, Dior. Total. Então, assim,
Se vocês pararem para pensar que há alguns anos atrás só se fazia isso com estilistas, Sim. né? Por exemplo, Louis Vuitton by não sei quem. Cara, hoje em dia a moda está na confeitaria, ou seja, lá fora a confeitaria já é um mega case, é um business. O momento é da confeitaria. Sim. Isso é forte. As marcas de luxo, é o que você falou. Todas elas têm cafeterias próprias Exato. hoje em dia, né? Exato. A Louis Vuitton abriu em Nova York e essa aí, semana, em semana Nova passada, York, não foi? Foi. Uma loja E aí eles foda vão lá. atrás do que tá em ascensão, do que tá Exatamente. chamando a atenção do público. Então, né? então assim, Assim como funciona em qualquer outra, assim como aconteceu, não tem muito a ver, mas o que aconteceu com o skate. Quando a Nike entrou pra, de repente, nunca fez nada, nunca apoiou ninguém, do nada apareceu Sim. e praticamente domina o mercado inteiro hoje. Então, acho que tudo isso, assim, de uma certa forma, é bom para nós, porque mostra a potência que a confeitaria tem, o que vem acontecendo, mas a gente precisa abrasileirar isso, Sim. né? Se apropriar disso também, para que a gente consiga expandir. Então, assim, você, empresário, você que está por trás de grandes marcas, entenda que a confeitaria é um universo maravilhoso que você pode explorar sua marca muito bem, com certeza. Total. Tem muita versatilidade, né? Tipo, com chocolate, você consegue fazer uma escultura baseada na sua marca e tudo mais, com decorações. Hoje em dia, tem muitas técnicas exclusivamente para isso, né? Tem aquela watercut, né? Para Sim. fazer decoração em chocolate. Formas de... One Shot Machine. One Shot Machine. Negócio absurdo. Cara, a lista é grande. tem muita coisa. Exato. Eu acho que assim, a Watercut dos últimos tempos foi uma das que mais me impressionou. Você que inclusive está assistindo aí, de repente dá uma procuradinha, mas é uma máquina incrível, que inclusive eu estava cotando para o meu cliente dias desse, e ela chega pela bagatela de R$1.500.000 aqui no Brasil. Mas, Foda. você que quer comprar, que quer cortar suas decoraçõezinhas, não pense que dá pra parcelar, que tem que ser pagamento à vista, mas vale muito a pena. Eu gostaria Se tiver com 1 milhão e quanto? 1,5 milhão. Se tiver com 1,5 milhão na conta dando sopa. Não, mas já é de verdade. investe. Assim, ó, de verdade, é uma baita máquina, assim, as possibilidades que isso traz é incrível. 1,5 então, milhão tem de reais e aí em euro tá em quanto? Não, é que dá uns 100 mil Baratinho. euros, vezes 7 já dá 700 mil, vezes importação, vezes não sei o quê, imposto blá, e blá, tal. blá, daí. 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 reais. Mas a confeitaria também tem esse lado... É muito mais barato você abrir um restaurante do que você abrir uma confeitaria, né? Então também aí ainda tem esse lado Uma coisa- negativo. Isso é muito louco, porque um tempo atrás um cara me procurou, uma marca me procurou e falou: Diego, eu tenho espaço aqui, eu queria montar uma confeitaria do Levena, tal, não sei o quê, e eu quero investir. Eu falei: legal, bora fazer, eu quero expandir o Levena, tô desesperado por isso. X, E aí, é X. aí ele falou: cara, eu tenho aqui um espaço, acho que era de 100 e tantos metros, e, pô, tô pensando em investir uns 200 mil reais. Eu falei: cara, assim, no estilo do Levena, Não dá, talvez né? não dê certo. Talvez você não consiga, porque só a vitrine que a gente vai precisar é 100 e tantos mil reais. Mais não sei o quê. Então, ele, quanto você acha que eu gasto? Putz, velho, vezes 6, vezes 7, é muito dinheiro. Então, assim, dentro da gastronomia, de fato, é uma das áreas mais caras. E olha que eu venho prestando consultoria pra gente que empreende em restaurante, que não tem um, que não tem dois, que tem 10, que tem 20, que é muito bem sucedido, e quando entra no segmento de confeitaria e panificação, fica chocado pelo preço, sei lá, de um forno, Exato. de uma maceira, de uma laminadora. Nossa, É uma loucura. Essa brincadeira, a brincadeira de montar um espaço dedicado à Vinoceri já. O pessoal só dá muito chute. valor pra um Porsche, né, cara? Dá valor pra uma cozinha de confeitaria, irmão. Exato. É a mesma coisa tem aí. várias portas ali na cozinha, se for pensar assim. ainda não é barato. nem entrou a parte de comprar os insumos, né? Ah. Que daí é um custo que não para nunca mais. E Então, mão de obra. E tudo, né? Bom, enfim, acho que isso aí são outros assuntos que a gente pode falar. Acho que é até legal, Mas né? tem da coisa, gente... coisa pra caramba pra conversar. Cara, é muita coisa. Acho que assim, inclusive você que tá assistindo a gente, dê sugestões do que a gente pode falar. Eu acho que isso é o mais importante pra gente poder gerar conteúdo. A ideia é a gente trazer aí convidados, falar de assuntos variados. Obviamente que isso aqui a gente vai formatando várias mãos, né? Para que Total. possa ser um programa que realmente ajude a todo mundo. E seja bom para todos, né? Que tenda a todos os gostos aí E também. agregue também, né? Eu acho que curiosidades, conhecimento, levar pra vocês aí esse tipo de coisa, eu acho que é muito legal. Com certeza a confeitaria não vai faltar, né? Isso aí. Bom, Também. palavras finais, considerações finais a respeito de hoje aí, Zé? O que você acha? Cara, eu tô muito feliz desse projeto de fato ter virado realidade. Muito feliz de também ser com vocês aí. Eu acho que, Acho que não podia ser. não podia ser Não diferente. podia ser tinha que ser equipe assim. diferente, cara. Cara, muito legal. Eu espero do fundo do coração que a gente consiga agregar bastante aí para vocês que vão assistir. Interajam com a gente, conversem, falem o que vocês querem ouvir.
Aqui tem, porra, muito tempo de conhecimento, de experiência, né? O Diego, se a gente ficar parado aqui contando só as histórias... Quantos países você viajou? Mais de 100. Mais de 100? Pô, se a gente for fazer um episódio por país aqui, ia dar mais de 100. Então tem muita coisa, cara, que a gente consegue trocar aí com vocês, né? A gente aqui através do vídeo, vocês através dos comentários, né? Eu tô bem feliz e eu espero que vocês estejam felizes também. E é isso aí. Pablo? Não tem muito como mudar o que ele falou. Basicamente... acho que vai agregar em relação à confeitaria mesmo. Todo mundo que for assistir, a gente vai focar 100% em falar sobre confeitaria em todos os âmbitos possíveis, né? Então, pode ser uma pessoa que também tem um conhecimento, fez alguma outra coisa em outro lugar, vem aqui falar da experiência, essa parte de empreendimento, das aulas. Então, eu acho que é um programa que é só para agregar em relação à confeitaria. Exatamente. Estamos dispostos a falar de qualquer coisa, desde que seja confeitaria, obviamente. Desde que tenha açúcar. Exatamente. Isso aí. Assuntos doces. Mas é você que quer falar de empreendedorismo, quer tirar suas dúvidas, tem ideia. Enfim, eu acho que esse é o canal, né? Mais um dos canais. A gente, graças a Deus, aí, se Deus quiser, a confeitaria vai começar a ser vista. Então, utilize aqui o PastryCast para poder te ajudar também. Beleza? Acho que é isso. Galera... Né? Cara, satisfação total. Demais. Muito bom. Muito legal. Demais. Muito bom. Demorou, mas chegou. Acompanha a gente aí. Acho que pode mandar mensagem no Instagram, né? Acho que abrir uma caixinha de pergunta lá. tem nossos Instagrams aqui. Acho que, né? Quiser falar também. Qual é o seu Instagram, Pablo? Chefe Pablo Lozano. E aí? Com Z. Chefe Diego Lozano, tá? É que hoje em dia... Lozano. L-O-Z-A-N-O. Chefe Pablo Lozano, chefe Diego Lozano. Irmãos Losango, né? Todo mundo. Zé. O meu é Zé Paulo 94. Zé Paulo 94 é ótimo esse. É fácil, cara. É a mesma coisa que eu uso há 75 anos, né? Dos 30 que eu tenho. Mas é isso. Boa, galera. Então, obrigado aí por acompanharem a nossa primeira edição, aí, nosso primeiro programa, né? Espero que tenham gostado. Lembrando, precisamos da cooperação de vocês, das ideias de vocês, para que a gente possa desenvolver isso melhor ainda e em prol da confeitaria e, obviamente, ajudar quem está aí do outro lado, ok? Contamos com vocês. Tamo Até a junto. próxima. Valeu. Beijo e abraço. Falou.